vamos ler uma das parábolas que Jesus contou e que está em São Mateus 13:33, somente um versículo. Depois leremos o 34 e 35. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Quando Jesus andou no mundo, ele falou através de parábolas. A Bíblia nos relata muitas parábolas. E até mesmo seus discípulos muitas vezes não compreendiam a fala de Jesus através de parábolas. E depois, estando a sós com ele, perguntava: Senhor, explica-nos tal parábola, porque eles também não entendiam. Por que acontecia isso com Jesus? Tudo o que Jesus fez, tudo o que ele veio fazer, já estava escrito na palavra de Deus. E através da palavra dele é que se cumpriu através da Bíblia, toda a profecia. E nós vemos lá em Salmos 78, no verso 2, quando Asaf, o levita cantor, ele fala que Jesus iria falar através de parábolas. Para quê? Para que, ao tempo de Deus, as pessoas pudessem entender a palavra de Jesus Cristo. Nós lemos aqui ainda no versículo 34 e 35, que diz assim: todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei em parábola a minha boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o que Asaf profetizou lá nos Salmos é que confirma aqui que Jesus iria pregar o Evangelho, iria levar a sua palavra, falando muitas vezes por intermédio de parábolas. Este versículo da parábola do fermento, há muitas interpretações. E nós não queremos entrar em contradição com ninguém, até porque não temos esta facilidade e esse conhecimento. Nosso conhecimento depende do Espírito Santo. E queremos que ele nos fale ao meu coração e ao seu, que vai ouvir esta palavra. Então, a primeira coisa que aqui diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Então, há muitos pregadores e teólogos que falam que o fermento é o símbolo do pecado, da maldição. Até porque os judeus não usavam o fermento no pão da Páscoa, chamado pão asmos, para comemorar a Páscoa. E o fermento era considerado pelos judeus como símbolo de pecado e de maldição. Então, eles pregam uma situação comparando o fermento como símbolo de pecado, de expansão, de crescimento de pecado. Ainda falam que a mulher, quando fala assim que a mulher tomou, escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Essa mulher pega então a farinha e deita ali o sal, o fermento e a água, Aqui são 3 medidas, claro, mas há quem prega que são água, sal e farinha e o fermento, Nós vemos então que Jesus deixou claro que são 3 medidas de farinhas, de farinha. E misturou o fermento, certamente são 3 coisas só, que são fermento, a água
e a farinha, que Jesus está se referindo, e misturou tudo para que crescesse, porque o fermento é como nós conhecemos, né? Hoje nós não conseguimos fazer um bolo, um pão sem o fermento, porque é o fermento que cresce, que leveda a massa e que fica fofinha, né? Mas naquele tempo não eram todos que usavam o fermento, principalmente os judeus. Então fala que essa mulher seria a igreja e que essas medidas, sejam 3 ou 4, né? Alguém põe o que significa a alma, o espírito, o corpo, outro a emoção, o corpo, o coração. Existem várias interpretações, né? Mas que essas medidas são coisas que são pregadas dentro da igreja como falsas doutrinas, né? Mas são interpretações que o texto deixa para que cada um interprete como pensa, né? Então, assim, o fermento, segundo muitos teólogos, significa o pecado, a mulher significa a igreja, e os condimentos seriam as doutrinas erradas que são pregadas dentro da igreja do Senhor. Mas há, porém, também pessoas, teólogos entendidos, que pregam que o fermento significa a expansão do reino de Deus, o crescimento do evangelho, da palavra da verdade no mundo, que está agregando e vai agregar quase toda a população. É lógico que muitos não vão se converter, mas vão ouvir a palavra até o final, porque a palavra diz que será pregada a todo lugar e a toda criatura, antes da volta do Senhor Jesus. Então, há os que defendem que Jesus quis explicar a expansão do reino de Deus sobre a terra, e que mesmo entre doutrinas erradas, igrejas erradas, existe ali dentro o povo fiel, um povo que serve verdadeiramente a Cristo e que vai ser levado para o céu. Por quê? Podemos entender um pouquinho disso daí se nós estudarmos a palavra do joio e do trigo, quando estarão juntos, talvez seguindo dentro da igreja, e que só serão separados pelos anjos do Senhor no último dia. E muitos outros exemplos. Mas podemos notar também que o fermento, ele é um exemplo que deve ser aplicada na pregação, na palavra de Deus, ou no nosso entendimento de acordo com o poder do Espírito Santo e de acordo com o que Jesus está relatando. Por quê? Devemos ver o texto e o contexto. Se nós formos olhar aqui para a palavra do joio e do trigo que antecede, ver também essa é uma delas, a penúltima, é a parábola do grão de mostarda, que fala que é tão pequenininho e cresce, vira uma árvore e se aninham nas suas folhas, que também trazem várias interpretações, porque as parábolas nem sempre não era entendido na época, nem pelos discípulos. Jesus tinha que explicar. Muitas das parábolas nós sabemos porque Jesus explicou para os seus discípulos, e muitas outras deixam para que cada um interprete. Nós queremos falar neste dia que a igreja do Senhor, o povo de Deus, quando muitas vezes nós pensamos que somos um número pequeno, que são poucos, porque lá a palavra do Senhor fala que muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, e que poucos conseguem andar pelo caminho estreito. Mas o reino de Deus, ele se expande. Ele pode sim ser como o fermento. Por que nós podemos pegar o fermento agora
e levar para essa interpretação da expansão do reino de Deus. Veja bem, irmãos, aquilo que eu falei. Nós vemos que o leão da tribo de Judá é considerado Jesus Cristo de Nazaré, mas que em outra versão o leão também é considerado Satanás, que ruge querendo tragar as pessoas para levar para o inferno. Então nós temos que interpretar conforme o que Jesus falou e conforme o que ele está querendo passar para nós. Nós vemos que a serpente, muitas vezes nós a consideramos como símbolo do pecado, mas se nós formos estudar a palavra e ver que Jesus falou, devemos ser ativos, espertos, ter ciência como a serpente. Então, nós devemos trazer para a nossa interpretação, orando a Deus e pedindo a misericórdia de Deus para entender a sua palavra. E aqui nós queremos deixar uma palavra forte para que o Senhor trabalhe em nossa vida como evangelista, para que nós possamos viver uma vida de cristão abençoados, para expandir, para levar a palavra de Deus, o reino de Deus para as pessoas. Porque o reino de Deus, ele está se expandindo, ele vai se expandir. Porque a palavra nos diz, quando o profeta falou, Senhor, só eu sobrei, mas Deus falou, não, eu reservei muitos ainda, né? Então, muitos que não se ajoelharam diante de outros deuses. Deus conhece a sua igreja, ele vai cada dia mais expandir a sua palavra, assim como nós vemos a palavra de Deus, é a carta do Senhor, é a palavra viva e eficaz, essa palavra não vai passar nunca, ela vai se cumprir, ela está aberta na terra e no céu, diante do tribunal de Deus está a palavra, ela vai se cumprir. Então, nós podemos estar pensando, mas estamos vivendo num mundo de pecado, as igrejas estão pregando coisas, heresias, as igrejas estão ensinando as coisas erradas, mas mesmo dentro das igrejas onde a palavra não está sendo pregada direito, onde não está havendo, nós pensamos que não há um povo que está servindo a Deus, mesmo ali, tem muitos, sim, que são guardados pelo Senhor, porque a palavra ela vai se expandir cada dia, ela é como um fermento. Não vamos pensar aqui naquele fermento que os fariseus não podem comer, naquele fermento em que significa o pecado. Vamos trazer nessa palavra a expansão do reino de Deus. Vamos trazer esta mulher como se fosse eu e você, crentes fiéis, seguidores do reino de Deus, que prepara, que ajuda a preparar essa massa, que leva esse evangelho para as pessoas se converterem. Sim, irmãos, porque nós somos as primícias de Deus, nós somos os filhos de Deus, e Ele nos deu poder para fazer isso daí. Nós somos a luz do mundo. Lá em Mateus 5,16 fala, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Enquanto julgarmos se as igrejas, qual delas estão certas ou não cabe a nós, cabe ao Senhor, cabe ao reino. Porque muitas vezes nós vamos chegar lá no céu diante de Deus e pensar, mas essa pessoa está aqui. Por quê? Porque o Senhor diz que todos aqueles que têm fé, aceita Ele como Salvador e crê e faz o bem e expande o reino de Deus, estes serão seus filhos. Que o Senhor nos leve a ser pessoas abençoadas, que leve o reino de Deus e que cada dia mais a expansão do reino de Deus cresça nesse mundo como um fermento que eleva toda a massa. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor te abençoe e te guarde, meu querido, neste dia. Em nome de Jesus, e nos dê força
para sermos realmente servos do Senhor, que leve a palavra dele a toda a parte onde estivermos.